Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre distribuição eletrônica, mais especificamente distribuição eletrônica em camada. Nós vimos que o átomo possui duas regiões, que é o núcleo, que é essa bolinha aqui, e essa região aqui chamada eletrosfera. Nesta região nós encontramos os elétrons, e a gente vai ver nessa aula como os elétrons estão distribuídos nesta região. Ela é composta por 7 camadas, ó, que eu vou chamar de K, L, M, N, O, P, Q, ou também chamada de níveis de energia. Cada camada dessa daqui vai comportar uma quantidade de elétrons. Ó. O K ele comporta 2 elétrons, o L 8 e o M 18. Então, ó, vamos pegar aqui o sódio, os elétrons do sódio, ó, que é 11, e vamos ver como ele está distribuído nessa região. Então, a gente começa pela primeira região, que é o K. O K ele comporta 2 elétrons. Vai para a próxima, que é o L. O L comporta 8. E o M comporta 18. Mas, ó, nós só tínhamos 11 elétrons. Já utilizei 10. Para 11 fica faltando 1. Então, o M ele cabe até 18. Só que eu só vou colocar um elétron, que é o que eu tenho. Agora, a gente vai ver como que eu vou descobrir o grupo e o período pela distribuição eletrônica aqui, ó. O que é grupo e o que é período, ó? Na tabela periódica, nós temos as linhas horizontais, que são chamadas de períodos. Nós temos 7 linhas horizontais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos as colunas. As colunas a gente chama de famílias ou grupos. Nós temos 18 colunas. Temos os elementos representativos, que é esses que estão em rosa, e os gases nobres, que estão em laranja. Essa distribuição eletrônica em camada só serve para os elementos representativos. Esses elementos de transição, a gente tem que utilizar uma outra forma de distribuição eletrônica que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou falar aqui também rapidinho sobre a tabela, porque a gente vai ter uma aula depois específica sobre tabela periódica. Então, olha só, para saber o período que esse elemento pertence, ó, vou colocar um P aqui de período, é só você verificar a quantidade de camadas que você utilizou para distribuir os elétrons do sódio. Nós utilizamos quantas camadas? 1, 2, 3. Então, ele está no terceiro período. Tem 1, 2, 3. Ele está nesta região aqui, ó. Para saber a coluna, você vai olhar os elétrons da última camada, ó. Tem um elétron, então ele pertence ao grupo 1A. Então, esses elementos representativos, aqui a gente vai chamar de 1A. Então, observe que ele está aqui, ó. No terceiro período, na primeira coluna, nós temos o sódio. Tá? Essa segunda coluna a gente chama de 2A. Os elementos de transição a gente pula. Aí vem 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E o 8A. Então, os elementos representativos, a gente coloca essa letrinha A aqui. Então, posso chamar de grupo 3A ou grupo 13 aqui. Bom, vamos para o próximo agora, que é o cálcio. O cálcio agora vai ter 20 elétrons para a gente distribuir na região da eletrosfera. Então, pega a primeira região, que é o K, comporta 2 elétrons. O L, 8. E o M, nós já vimos que cabe 18. Mas eu só tenho 20. Já utilizei 10, para 20 só fica faltando 10. Tem uma regrinha importante, ó, não esqueçam disso. Na última camada não pode terminar com mais de 8 elétrons. Então, ó, passou quanto de 8? 2. Então, você vai deixar 8 aqui. E o que passou de 8, você vai colocar na próxima camada, que é o N. Ó. Então, N, 2 elétrons. Para descobrir o período, é só verificar o número de camadas que a gente utilizou aqui. 1, 2, 3, 4. Então, ele está no quarto período. E para saber o grupo, é só verificar os elétrons da última camada. 2, ele pertence ao grupo 2A. Então, ele está no quarto período. Ó, começa contando daqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele está nessa região aqui. E na segunda coluna, que é o 2A. Ó, ó o cálcio aqui, ó. Então, cuidado para não começar a contar daqui, ó. Muitas vezes o aluno vem daqui, ó. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto. Não, tá errado. Apesar de eu não ter nenhum elemento aqui em cima, aqui é o primeiro período, ó.
da tabela periódica. Agora vamos para o bário. Então essa é a primeira regrinha. Agora aqui a gente vai ter uma outra. Comporta 2, o L 8, o M 18. Agora eu vou colocar 18, ó. O M cabe 18, eu vou pôr 18 porque eu tenho um número de elétrons suficiente para colocar aqui. O N cabe 32. Agora eu não vou ter 32, ó, porque eu tenho 56 elétrons. Nós já utilizamos aqui 28. Para chegar nos 56 ainda falta 28. O que eu vou fazer aqui, ó? Nós sabemos que não pode terminar com um número maior que 8. Então, eu vou para a próxima região, que é o N. O que você vai fazer aqui? Você vai deixar 18 e o restante dos elétrons você joga para cá. Aqui, observe, ó, que tinha terminado com 10. Não tem como deixar 18. Então, você deixa 8 e passa o restante para cá. Quando der para deixar 18, tem que deixar 18 e aí passa o restante para a próxima camada. Ainda continua com um número maior que 8. Agora sim, ó, não dá para deixar 18, só tem um 10. Então, você vai deixar 8 e o restante dos elétrons passa para a próxima camada, que é o P, 2 elétrons. Para determinar o período, é só olhar o número de camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está no sexto período. E para achar o grupo, ou família, tanto faz, ó, eu vou olhar o número de elétrons da última camada, que é 2. Então, ele pertence ao grupo 2A. Então, eu sei que ele está nessa coluna, no sexto período. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó o bário aqui, ó. Tá bom? Então, cuidado com essas regrinhas, ó. Não pode terminar com um número maior que 8. Então, aqui, ó, lembrando, tinha terminado com 10. Então, você deixa 8 e passa o restante dos elétrons para cá. Aqui tinha terminado com 28. Você deixa 18. Aqui, ó, não tinha como deixar 18, então deixa 8. Quando der para deixar 18, tem que deixar 18. Deixa 18, passa o restante para cá. Aí ficou com 10. Continua maior que 8. Então, deixa 8 e passa o restante para a próxima camada. Tá ok, pessoal? Agora, para encerrar essa aula, vamos falar sobre íons. Íons é quando o átomo perde ou ganha elétrons. Lembra, ó, carga positiva significa o quê? Que está perdendo elétrons. Então, aqui, ó, está perdendo. Se eu fizer a distribuição eletrônica para o cálcio, eu não vou fazer para 20 elétrons, porque ele perdeu 2. Então, eu vou fazer para 18. Então, vai ficar K igual a 2, L igual a 8 e M 8. Se eu quiser saber o grupo e o período, ó, tem que tomar cuidado. Por quê? Se eu for falar que ele está no terceiro período, vai estar errado, porque a gente sabe que tinha mais 2 elétrons aqui, né? Que a gente perdeu, ó. Esses 2 elétrons nós perdemos e deixou de ter essa região aqui, ó. Mas o cálcio ele está localizado aonde, ó? No quarto período, na tabela periódica, no grupo 2A. Então, tomem cuidado com isso aí. Tudo bem, galerinha? Então, a aula é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.